de quem já está abrindo aí o seu vídeo também. Então, a gente quer solicitar, né, que assim que, sendo possível, né, que você possa estar abrindo o seu vídeo aí, que a gente interage melhor, né, vendo o rosto. Ó, acho que tem Matheus também participando, hein? Matheus? Matheus jogando aqui com... São 9 horas agora, você que já entrou. O microfone aqui para... A gente está começando a Masterclass de hoje com o nosso professor Alain. Vamos ter a mentoria aí da pastora Marlúcia, nossa professora também. E eu quero passar aqueles recadinhos sempre para vocês, tá bom? Lembrando que a nossa Masterclass é gravada e nós pedimos a você, por gentileza, que deixe a sua câmera aberta, seu microfone fechado. Se houver alguma impossibilidade de ficar com a câmera aberta, não tem problema, tá bom? Mas, se for possível, deixe a câmera aberta para a gente ver o seu rostinho aí, para a gente ter uma interação melhor. Lembrando que você deve entrar no chat e colocar ali o seu nome completo e a sua igreja também, para que a gente marque a sua presença, tá bom? Então, não se esqueça de fazer isso, o pessoal vai estar anotando a sua presença para você ganhar aquele 1,5 ponto ali na média final. É claro que a ideia não é só ganhar 1,5 ponto, como sempre fala o professor Alain, né? É participar dessa aula maravilhosa, mas 1,5 ponto é 1,5 ponto, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, não se esqueça de colocar lá. Se você tiver aí 2 pessoas assistindo a aula na mesma conta, então é mais importante ainda que você especifique no chat ali quem está assistindo, tá bom, queridos? Então, sem mais delongas, professora Marlúcia, assuma os comandos aí, por favor. Obrigada, Marcelo. Sempre nota 1000 aí, o Marcelo conosco. E eu quero, então, dar boas-vindas a todos vocês, né? Agora nós já estamos aí com um número maior, muitos já estão chegando, né, nesse nosso início. Dizer que nós nos sentimos felizes e honrados de ter vocês aqui na nossa Masterclass. Vocês são o nosso motivo, né, para que essa aula aconteça. E queremos também dizer que, para essa Masterclass, nós não recebemos nenhuma pergunta com antecedência, mas o nosso professor e pastor Alain, né, sempre muito especial, preparou algo aí para vocês. E, durante a Masterclass, caso você tenha o desejo de fazer alguma pergunta, né? Então, está assistindo, puxa, agora me veio a ideia, alguma coisa que eu queria saber mais dentro daquilo que está sendo falado. Você pode fazer a pergunta agora ainda, durante a Masterclass, escrevendo aí no chat, tá bom? Assim que possível, à medida do que a gente for lendo, né, a gente vai interagindo aí com o professor Alain para que ele possa responder. Assim também como você pode fazer comentários no chat, né? Às vezes você não quer perguntar, mas, puxa, foi tão legal esse comentário, né? Essa informação. Você pode escrever o comentário no chat, porque é muito legal quando a gente percebe que você está interagindo, está ouvindo, está atento, né? Está aproveitando, né, aquilo que está sendo comunicado durante a Masterclass, ok? Então, você pode usar o chat para fazer alguma pergunta ainda e também para fazer algum comentário, interagindo durante esse bate-papo, né, que vai acontecer hoje aí entre nós e o professor Alain, que já está aí preparado para começar. Ok? Seja muito bem-vindo, né? O professor Alain. Tem sido sempre uma bênção ouvi-lo em todas essas, não só a Masterclass oficial, mas até a Plus, né? Como foi a última, eu também participei. Então, seja muito bem-vindo, é uma honra estar mediando esse tempo aí com você. Muito bem, boa noite, queridos, a paz de Cristo, e é uma alegria nós estarmos juntos aqui novamente, né, para falarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus, falarmos sobre a disciplina que estamos estudando agora, aqui em TBA 2021, né, turma 21,
e realmente é algo muito precioso esse tempo, né? E, pastora Marlúcia, eu acho que eu já vou começar aqui podemos desenvolver aqui algumas coisas. Primeiro, eu gostaria, viu, queridos, de apenas colocar para vocês um objetivo nosso aqui, algo que eu acho que é importante nós termos como estudantes, né? Com relação a esta disciplina em especial. Nós, quando estudamos os profetas, ou agora estamos falando também do livro histórico, na verdade, de Salomão até próximo à queda de Samaria, né? Pegamos esse trecho, que é a Primeira Reis, e também parte de Segunda Reis, e Segunda Crônicas, parte de Segunda Crônicas. Então, quando nós estudamos um profeta em especial, ou um trecho da palavra de Deus, ou um período histórico, a gente tem a tendência de estudar fora de todo o contexto. É como se a gente pegasse um bolo, né? Uma torta de aniversário, e você corta uma fatia, você pega uma fatia e separa do restante, e aquele trecho, aquele profeta, aquela parte, aquela porção da Escritura, e a gente tende a estudar aquilo de forma separada. Essa é uma abordagem? Sim, é uma abordagem possível, mas ela se torna incompleta, porque sem o todo, né, sem o conjunto completo, a gente tem dificuldade mesmo de compreender, porque tudo está muito conectado. Então, outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, para a gente começar, né, eu entendo que existem formas de aprendizagem, né, mas eu aprendi no lugar de onde eu vim, estudei, né, no meu ensino médio e tudo mais, é que a gente precisa construir esse aprendizado. Então, eu só posso passar adiante se eu aprendi a base. Eu só posso subir uma escada, um degrau de cada vez. Eu não posso sair do degrau 1 para o degrau 5. Não vou conseguir, não vai dar certo. Então, podemos falar sobre várias coisas sobre os profetas, sobre os livros históricos, podemos ir respondendo várias questões, pegar coisas aleatórias e colocar, mas eu entendo aqui que nessa noite a gente poderia fazer algo assim um pouquinho diferente, na verdade, reforçar uma base para que a gente possa crescer juntos ao estudarmos. Depois, em um outro momento, você vai pegar o livro profético, você vai pegar essa porção da Escritura e você vai rever, você vai estudar, você vai ler, e talvez, né, e esse é o meu desejo, é que a gente possa lembrar do que nós estamos falando aqui, nesses dias, né? Lembrar dessa base que nos vai ajudar, desse primeiro degrau que vai nos ajudar a subir os demais degraus, né? Então, dito tudo isso, eu queria com vocês, a gente fazer agora uma coisa bem, de uma forma que haja bastante interação. Que a gente pegue aí, vamos pegar a Bíblia juntos, vamos olhar. Veja que eu não preparei slide nenhum, tá? Sempre preparo os slides com os textos, eu vou deixar, então, a gente trabalhar isso juntos. Eu gostaria que todos vocês estivessem aí com a Bíblia na mão, né? Seja a Bíblia impressa ou a Bíblia em formato eletrônico, né? Você está com o celular, com o computador, ou com a Bíblia no papel. Fique com a Bíblia aí perto de você, com a palavra de Deus, e eu gostaria que você agora, as 3 pessoas, tá bom? Gostaria que 3 pessoas, né? 3 não é assim, 3 é assim, né? 3 pessoas procurassem aí no Velho Testamento. Olha, não vou nem limitar. No Velho Testamento, uma passagem, um trecho, né, um versículo, 2, 3, um trecho da Escritura do Velho Testamento que fale a respeito de Jesus, se for entre os profetas, melhor, tá? Mas um trecho do Velho Testamento, para a gente começar aqui a desenvolver junto, queria que você procurasse aí um trecho do Velho Testamento, 3 pessoas, que fale a respeito de Jesus, tá bom? Vocês aceitam o desafio? Tá fácil, hein? 3 pessoas aí, temos 30 segundos para achar o texto que fale sobre Jesus no Velho Testamento, né? Não vale pegar lá em Mateus, Lucas, né, João? Opa, alguém já colocou aqui. Isaías 53. Opa, Cremilson, já vou passar para você, tá? Mas acho que alguém escreveu
no chat aqui. Já vou te passar, Cremilson. Quem Ok. colocou aqui no chat foi a Fernanda, eu acho, né? Isaías 53. Então fala aí, Fernanda, o que está escrito em Isaías 53? Lê para a gente aí um trecho. Tá bom. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma terra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura. Enquanto nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós os consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que feriram nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, está assim, ele não abriu sua boca. E ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele chagado. E ele fez sua sepultura... termina aqui ou termina tudo? Pode terminar, pode terminar. Ele fez a sua sepultura com perverso e com um rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Contudo, agradou ao Senhor ferir. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência. Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento meu, justo servo, justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte. Porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores. Ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Muito bem, Isaías 53, excelente, viu, Fernanda? Muito bom mesmo. Já temos aqui um exemplo, né? Isaías 53. A Cremilson, ela Olá. também vai ler para nós aí um texto. Boa noite. Paz de Jesus a todos. Isaías 40. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhes que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará. E toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, quem hei de clamar? Toda carne é erva e toda beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis que está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como forte, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará. Leia só até do 1 ao 11, tá bom, pastor? Está ótimo, minha querida, muito bom. Vamos lá, excelente, viu? Quem é o próximo?
Pode ser também, não precisa ser o capítulo inteiro, se quiser um trecho, um versículo, fique à vontade. Jeremias 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como que será chamado Senhor, nossa justiça. Muito bem, queridos. Vocês são muito afiados, vocês são realmente estudantes muito dedicados, né, com relação à palavra de Deus. E foi interessante aqui observar, nesses 3 exemplos, nós vimos aqui dois trechos de Isaías e um de Jeremias. A gente observa, viu, querido, que vocês, 2 textos, falam a respeito da primeira vinda de Jesus. Falam a respeito que a Fernanda leu e o que a Cremilce leu. Fala mais a respeito da primeira vinda de Jesus e que a irmã Akíria leu agora, fala a respeito da segunda vinda dele. Fala a respeito do estabelecimento do reino, né, sobre a terra. Então, querido, por que foi interessante a gente colocar isso aqui juntos, né? Porque a palavra de Deus, ela fala mais a respeito da segunda vinda de Jesus do que da primeira vinda de Jesus, né? A palavra de Deus fala mais, a gente conhece mais as profecias a respeito da primeira vinda, isso é normal. Por quê? Porque nós encontramos nos evangelhos, nós observamos das mensagens nos cultos de domingo, está mais o nosso dia a dia, na nossa leitura diária, na nossa citação, onde nós estamos preparando um estudo, ou conversando, ou lendo, a gente se dedica, acaba, né, aprendendo mais sobre a primeira vinda de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela fala, os profetas que nós estamos estudando, fala a respeito de Jesus, e a maior parte das profecias dizem respeito à segunda vinda de Jesus. E deixa eu contar uma coisa a mais aqui interessante, que você já sabe, mas eu vou ler para você aqui um trecho da palavra de Deus, para nós passarmos para um segundo ponto, para entendermos tudo isso, né? Lucas 24, o último capítulo de Lucas, Jesus ele já tinha ressuscitado, e ele encontrou com 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Todos conhecem bem essa passagem, né? Cleopas era um deles e outro discípulo estavam conversando a caminho de Emaús e eles estavam um pouco tristes, talvez, decepcionados, porque eles esperavam o Messias, Jesus, e esperavam que Jesus fosse redimir Israel, que Jesus seria o Messias que iria, naquele momento, restaurar o reino de Israel, ia destruir ali o exército romano, ia ser estabelecer um governo forte sobre Israel, ia restaurar o reino, ia redimir Israel. Isso não aconteceu, né? Na verdade? E eles estavam caminhando ali, triste, porque eles não entenderam que havia o período que Jesus viria, que iria padecer, morrer na cruz, na verdade, para que nós pudéssemos, então, pela fé, né, receber, através de Jesus, né, pela fé, recebemos a salvação, abriu-se a porta para os gentios também, né, e haveria o segundo momento, onde Jesus, de fato, virá para restaurar o reino de Israel. Isso, os judeus, eles já sabiam da segunda parte, né? Eles tinham isso na cabeça deles o tempo todo, eles conheciam todas as profecias. Tanto é que quando Jesus e os apóstolos, eles citam os profetas, eles não falam assim, lá em Daniel, no capítulo tal, até porque naquela época não tinha divisão de capítulo e versículo, foi muito depois, né? Mas eles não diziam exatamente o trecho das Escrituras, apenas falava assim, como está escrito nos profetas, até às vezes citava o profeta, como fala o profeta Daniel. Todo mundo já sabia do que se tratava, porque os judeus estudavam muito as Escrituras, não é verdade? Então, eles conheciam bem, e eles conheciam e tinham entendido, compreendido a respeito deste momento que ainda virá. Aí, Jesus,
com esses discípulos, a caminho de Emaús. Jesus encontra com eles e tem uma conversa com eles. Olha que coisa interessante, né? Primeiro eu vou ler aqui Lucas 24, diz assim, ó. Deixa eu ler a partir do versículo 25. Eles começaram a explicar o motivo porque eles estavam tristes, e Jesus fala assim, então lhe disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Olha, eles conheciam os profetas, mas Jesus está falando que faltava para eles crer no que os profetas disseram. E ele continua, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É o que nós lemos agora, o que a Fernanda leu, né? Que a Cremilce leu, falando a respeito desse momento que Jesus veio e padeceu, né? E entrou na sua glória, o momento em que Jesus morreu na cruz. E ele fala aqui mais adiante. Olha que coisa linda, querido. E começando por Moisés, Jesus, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A palavra de Deus nos diz que todos os profetas falaram a respeito de Jesus. Porém, falaram muito mais a respeito da segunda vida do que a primeira. Por isso que eles tinham esse entendimento. Eles esperavam esse retorno, essa vinda de Jesus, do Messias, para estabelecer o reino de Israel, para que Israel fosse salvo, redimido, e aqui Jesus estabelecesse o Messias, o reino dele sobre a terra. Certo? Muito bem. Agora que nós entendemos essa questão da primeira e da segunda vinda, nós falamos um pouquinho sobre isso na aula Plus. Nós falamos a respeito dessa diferença, né? Entre, às vezes, numa mesma profecia, nós temos a primeira parte fala a respeito da primeira vinda, a segunda parte fala a segunda. Porém, nós sabemos que todos os profetas falaram sobre Jesus, então eu vou deixar aqui um outro exercício para a gente, certo? Nós estudamos 4 profetas até agora, nessa primeira parte. Foi Joel, Jonas, Amós e Oséias. Então, eu queria que uma pessoa, basta um, né? Procurasse, me dissesse um trecho em um desses 4 profetas que falam a respeito de Jesus. Os 4 falam sobre Jesus. Um trecho dentre esses 4 profetas que fale a respeito de Jesus. Opa, alguém já levantou a mão, tem gente ligeira aí, hein? Quem foi? A Bruna? Pode falar? Sim, minha querida, pode falar. Então, lá em Amós, no capítulo 9, fala desde o início que eu entendo como se estivesse falando a respeito de Jesus. Lá no versículo 1 fala, viu o Senhor, aí aqui quando fala Senhor, eu entendo que é o Senhor Jesus, viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. Aqui está falando sobre a visão da ruína do altar e a promessa de restauração. E lá no versículo 8, ele vai falando, né? Em todos os versículos ele vai citando sobre Jesus, sobre o Senhor. E no 8 ele fala, os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador. E eu destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Aí ele continua falando, né? Enfim, eu acho que ele está se referindo a Jesus. Quando Jesus vier novamente Bruna, no julgamento. Oi? É ótimo, é que eu não consegui entender tudo, picotou aqui. Qual é o versículo? É o capítulo 9, o versículo do versículo 8 que você fala em diante? Eu li o versículo 1. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse rei.
Isso. E o 8. Isso aí. Olha, mas sim, mas na verdade, viu, Bruna, o texto que fala a respeito de Jesus restaurando o reino de Israel, ele começa a partir do versículo 11. Do versículo 11 em diante, ele fala assim, ó, diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, aqui ele fala sobre a primeira vinda de Jesus, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. E mais à frente, no versículo 13, diz assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Olha o que diz o versículo 14. E era isso que os judeus estavam esperando, né? Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomais e lhes comerão o fruto. Olha o versículo 15. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Mas uma pergunta para vocês, depois que Jesus veio a primeira vez, e ele morreu, né? Ele foi ao céu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Depois disso, os judeus foram retirados de sua terra? Sim ou não? Foi muito bom esse exemplo, Bruna, é isso mesmo. Eles foram retirados da sua terra? Sim ou não? Vamos construir isso junto. Depois que Jesus veio, no ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Os romanos, né, expulsaram os judeus. Foi a segunda diáspora. Eles foram expulsos da sua terra, não é verdade? A pastora Tatiana estava falando sobre a história, né, de Israel, e eles foram dispersos. Então, esse texto não pode ser sobre a primeira vinda de Jesus, mas haverá um tempo onde os judeus estarão na sua terra, o reino de Israel será restaurado e eles jamais serão arrancados de lá. Vocês entendem, querido? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para a gente poder entender aqui que a palavra de Deus, ela fala, como a Bruna mostrou, é isso mesmo. Sim, todos os profetas falam a respeito de Jesus. Todos os profetas falam a respeito do Messias, de Cristo, de Jesus. Todos eles falam a respeito. Porém, muitas vezes a gente não percebe o texto, a gente não consegue encontrar, porque a gente associa a Jesus apenas a sua primeira vinda. Mas, querido, Jesus vem para cumprir todas as suas promessas e todas as profecias que falam a seu respeito. Haverá um tempo onde Jesus estabelecerá o reino de Israel, ele reinará a partir de Jerusalém e reinará sobre toda a terra, e os judeus nunca mais serão expulsos de sua terra. Amém? Jesus vai reinar por 1000 anos, ele vai estabelecer. Este princípio está presente em praticamente todos os profetas. Esse princípio da segunda vinda de Jesus, o estabelecimento do reino milenar de Jesus, está presente. Por isso que Jesus fala que em os profetas falam a respeito dele. Vocês conseguem entender? Eu acho que vocês podem estar aí com muitas perguntas, e eu quero deixar isso como se fosse uma conversa. Vocês conseguem entender por que o judeu ele não entendeu quando Jesus morreu na cruz, e foi uma decepção a princípio? Inclusive, os discípulos ficaram um pouco dispersos, porque eles esperavam esta restauração do reino de Israel, que está profetizada e que vai acontecer. Mas Jesus estava explicando para os que estavam ao caminho de Emaús, né? Ele fala sobre isso, que Jesus deveria, né, padecer primeiro, e haverá então uma segunda vinda para que se cumpra as Escrituras, para que seja restaurado o reino a Israel, onde Jesus então vai estabelecer o seu reino por 1000 anos sobre a terra. Muito bem, tem gente levantando a mão, isso é ótimo. Vamos interagir. A Lidilma levantou primeiro, isso. Isso. Professor Alain, em Joel 2,
eu acho que ele menciona a segunda vinda de Jesus. Sim. Toque a trombeta em Sião e dei o alarme, no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual. Desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador e atrás dele chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. É a segunda vinda? Muito bem. Sim, fala a respeito do dia do Senhor, não é isso? Joel 2, versículo 1. O dia Sim. do Senhor. O dia do Senhor, é isso mesmo, pastor Edinho. O dia do Senhor, ele é um termo que Joel trouxe. Lembra que Joel é o primeiro dos profetas literários, né? Ele é o primeiro dos profetas. Então, Joel traz esse termo, o dia do Senhor, que nós vamos encontrar a partir de Joel, se seguirmos uma ordem cronológica, né, da Bíblia, tendo Joel como o profeta mais antigo, literário, a partir de Joel em diante, nós vamos encontrar esse termo, o dia do Senhor, se repetindo várias vezes. Jesus, no seu discurso escatológico, ele fala sobre o dia do Senhor. Pedro, em 2 Pedro, se eu não me engano, fala a respeito do dia do Senhor. Né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala-se a respeito do dia do Senhor. Então, em outros trechos também. Esse conceito, dia do Senhor, muito bem trazido aqui pela pastora Ledilma, se refere à segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, este é o dia do Senhor, é o dia... o dia do Senhor ele pode ser entendido como a grande tribulação, com o seu ápice no dia exato do seu retorno, ou o dia do Senhor pode ser entendido justamente no dia com que Jesus ele irá descer. Porque nesse dia, querido, será o dia onde o anticristo será derrotado, o falso profeta, o exército do anticristo, aqueles que seguem o anticristo serão derrotados. Será o momento onde haverá... Por que fala que é um dia... A palavra de Deus fala que haverá sinais nos céus sobre esse dia, o dia do Senhor. E é um dia grande e um dia terrível. É um dia terrível para os pecadores, para os adoradores da besta, para o falso profeta, para o anticristo, para aqueles que estão os contrários a Deus, né? Os ímpios. Será um dia terrível, será um dia de justiça, será um dia onde o Senhor Jesus vai estabelecer justiça. Mas, para nós, será um dia grandioso. Será um dia onde Jesus irá vir reinar sobre a terra e ele vai restaurar todas as coisas. Veja, querido, Deus, ele criou a terra, colocou o homem. A palavra de Deus diz que o homem estava no jardim, em um lugar chamado Éden, era o jardim do Éden. Deus criou o Éden, e dentro do Éden tinha o jardim, onde estava o homem. Deus descia, né? Veja que o jardim ficava embaixo, porque os rios corriam para o jardim, né? Nenhum rio corre montanha acima, corre montanha abaixo. O rio corria para o jardim, mas existia um lugar mais elevado. E Deus, querido, habitava na terra. E Deus descia para encontrar-se com o homem. Deus... A segunda vinda de Jesus tem o objetivo de restaurar as coisas. É um retorno ao Éden, é um retorno ao reino do Éden. Essa é a vontade de Deus. Com Jesus reinando sobre a terra, não vai haver mais corrupção, não vai haver mais injustiça, as coisas vão ser restauradas, a natureza será restaurada, a longevidade do homem será restaurada. Veja que Isaías fala que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Jesus vem para restaurar a terra e preparar a terra para aquele grande dia em que a nova Jerusalém desce do céu. Amém, queridos? Então, vai haver uma união entre o céu e a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu.
Então, esse é o propósito da segunda vinda de Jesus ao estabelecer o seu reino milenar. Então, o dia do Senhor, como a pastora Ledilma trouxe, é um conceito escatológico muito importante. Então, quando Pedro fala lá, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui o texto, né? Quando Pedro fala, vou procurar com mais calma daqui a pouco, quando Pedro fala sobre o dia do Senhor, a gente precisa compreender o dia do Senhor primeiro, né? Para entender o que Pedro está falando, certo? Então, querido, por isso, estudar os profetas é muito importante, porque o Velho Testamento, principalmente os profetas, eles apontam para Jesus, todos eles falam de Jesus, o próprio Senhor Jesus disse isso, falam sobre Jesus, apontam para Jesus, o Velho Testamento é a base, né? Aponta para o Novo, e o Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento. Então, nós encontramos Jesus explicando, e os apóstolos, muitas vezes, explicando os profetas, explicando o Velho Testamento. Então, é lindo demais. Podemos falar sobre várias coisas, características aqui sobre os profetas, quem era Amós, onde vivia, a cidade, né? E tudo isso a gente pode falar com mais detalhes sobre o ministério dos profetas. Mas veja, a gente só tem 1 hora, né? E eu penso que é muito importante a gente ter esse entendimento da importância de nós entendermos os profetas e os termos que ele usa. Vocês têm alguma dúvida sobre o dia do Senhor? Querem fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Ou sobre o milênio, ou algo... Nós temos 2 pessoas ainda com as mãos levantadas. Eu não sei se... A Kiri levantou de novo. Não sei se a Ledilma esqueceu de abaixar ou se tem também algum comentário. Então, vamos ver se elas querem falar alguma coisa. Então, Kíria, começando com você. Isso. Então, eu queria só confirmar. Joel, capítulo 3... Não vou ler para ganhar tempo, do versículo 18 ao 21, eu queria só confirmar também que esses versículos estão falando sobre a volta, sobre Jesus, né? Sim, eu posso até ler para você, queria. E há de ser que naquele dia, né, lembra, quando tem esse trecho, naquele dia, naqueles dias, provavelmente é um forte indicativo que está falando sobre, né, um tempo que ainda virá, inclusive, para nós. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. E aqui fala sobre o Egito, mas olha o que fala aqui o versículo 21, né, mais à frente. Assim, 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então, fala a respeito do estabelecimento do reino. Sião, querido, é a Jerusalém, né? O Monte Sião simboliza Jerusalém. Então, Jesus ele vai reinar a partir de Jerusalém. Veja que foi no Monte Sião que Davi estabeleceu o seu tabernáculo. O tabernáculo de Davi fala a respeito de Jesus. Então, a partir dali, Jesus vai estabelecer o seu reino. Jerusalém será a capital não apenas de Israel, mas será a capital do planeta. A partir de Jerusalém, Jesus irá governar de mar a mar, como está escrito na palavra de Deus. Muito bem, querida. Fala a respeito de Jesus. Veja, às vezes a gente olha assim, o profeta, onde está Jesus aqui, né? Isaías é mais fácil da gente encontrar e é normal, porque fala a respeito da primeira vinda, mas os profetas, todos eles falam a respeito de Jesus. E de que maneira Jonas sinaliza Jesus? Vamos lá, quem lembra aí do vídeo que assistiu? De que maneira o profeta Jonas fala a respeito de Jesus? Qual é o sinal que Jonas traz a respeito de Jesus? Pode falar, querida. Quem levantou a mão aí? Quando Jonas fica 3 dias na barriga da baleia, que significa que Jesus também vai ficar 3 dias morto para poder ressuscitar. Muito bem, querida. A vida de Jonas... Excelente, viu, Mari? A vida de Jonas é a profecia. O próprio Senhor Jesus explica isso. Ele falou, quando pediram para ele, queremos um sinal. Aí Jesus falou assim, nenhum sinal será dado, né?
Pois assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias no coração da terra. Então, a vida de Jonas já era a profecia a respeito de que Jesus morreria e depois de 3 dias ressuscitaria. Veja que o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, se eu não me engano, como está escrito, né? Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias, como está escrito nas Escrituras. Paulo diz que está lá no Velho Testamento que Jesus iria morrer e por 3 dias ficaria no coração da terra e ressuscitaria depois de 3 dias. E onde está isso? Em Jonas. Jonas, a vida dele, o próprio Senhor Jesus também explica isso, é a profecia, certo? Então ele fala a respeito de Jesus também. Muito bem, Mário. Então, queridos, essa identificação, para reforçar mais uma vez, né? Esse desejo, sabe, na verdade, de estudar os profetas, de estudar os textos, as profecias, eu gostaria de despertar isso em vocês. Na verdade, o objetivo do meu coração aqui é despertar esse desejo de estudar os profetas, porque muitos leitores da Bíblia, eles pulam os profetas, ou não leem, ou não estudam, ou não procuram ler as profecias porque entendem pouco do que lê, né? Mas, olha, os profetas é Deus falando conosco, né? É a palavra de Deus. Obadias, por exemplo, é do início ao fim Deus falando, né? Do início ao fim, é só Deus que fala ali, né? Em Obadias, embora seja um livro bem pequeno, né? O menor do Velho Testamento, mas ali é Deus falando. Então, se Deus está falando, por que não vamos entender o que Deus está falando? Sim, vamos buscar entender, vamos ter esse desejo no coração de enxergar como se falou a respeito de Jesus no Velho Testamento e outras coisas mais, né, a respeito das profecias. Os profetas falaram sobre o exílio, falaram sobre os assírios, a invasão de Israel, né, a queda de Samaria, falaram sobre a queda de Jerusalém, falaram sobre os caldeus, né, os babilônicos. Jeremias fala que o cativeiro ia durar 70 anos. Daniel lê Jeremias e entende que o cativeiro vai durar. Então é lindo demais. Você vê que todos os profetas eles se completam, toda a palavra de Deus se completa. Se a gente perde, né, ou deixa passar uma porção tão grande das Escrituras, Deus falando conosco, a gente tem pode vir a ter alguma dificuldade de entender alguns princípios da palavra de Deus, né? Por exemplo, como o dia do Senhor, como o evento que virá, que é o julgamento das nações, né? Então, isso é muito importante. Já que eu falei em julgamento das nações, vamos falar um pouquinho sobre isso? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Sobre esse tópico, sobre esse ponto? Ó, eu vou abrir aqui, quero que você abra junto comigo, tá? Não coloquei o texto do slide, não. Deixa eu achar aqui qual é o texto. É Lucas. Aliás, não é Lucas, não. É Mateus. Mateus 24. Vamos lá? Ainda temos tempo. Mateus 24. Deixa eu abrir aqui. Não é 24, não, querido. É Mateus 25. Abre aí. Mateus 25 fala aqui sobre, no versículo 31. Mateus 25, 31. Vocês estão comigo aí? Mateus 25, 31. Estão todos comigo? Eu vou ler aqui com vocês, ó. Mateus 24 e Mateus 25 é o discurso escatológico de Jesus, é um discurso só, está separado em 2 capítulos, mas é um momento só. Jesus começa no versículo 1 de Mateus 24 e vai até o último versículo de Mateus 25. Ele aqui em Mateus 25, versículo 31, olha o que diz o Senhor Jesus. Quando vier o Filho do Homem, olha que coisa linda, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando Jesus vier, ele vai se assentar no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Veja que em Israel, os cabritos e as ovelhas pastavam juntos.
Mas chegava a noite, no final do dia, o pastor ia lá e separava os cabritos das ovelhas. Os cabritos precisavam de um lugar mais, acomodação melhor, um lugar mais quente, mais fechado para dormir, e as ovelhas poderiam ter dormido num lugar menos quente. Mas ele precisava separar. O pastor fazia isso, separava os cabritos das ovelhas. Jesus está dando um exemplo do cotidiano deles. E todas as nações, versículo 32, serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? Olha o que diz o versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que Jesus está falando aqui? O que ele está ensinando aqui? Primeiro que esse momento fala a respeito de quando Jesus voltar. Ele vai sentar no seu trono e ele vai julgar as nações. E todas as nações serão reunidas em sua presença, que está escrito aqui no versículo 32. Ele vai separar a ovelha dos pastores. E ele vai utilizar um critério, certo? Qual o critério que Jesus vai utilizar? Tive fome, me deste de comer, estava nu, me vestiste, cuidou, né? E ele começa a usar o exemplo, né? Estava com frio, né? Nu, me deste de vestir, fui preso, estava preso, foi me visitar-me. Jesus usou alguns critérios para fazer essa separação. O que significa isso? Boas obras? Significa que Jesus está separando pelas boas obras que eles fizeram? Isso não é bíblico. A salvação não é por obras. E veja que este momento aqui é um momento depois da grande tribulação. Aqueles que, depois que Jesus veio, depois que veio o dia do Senhor, depois que aqueles adoradores do anticristo, né, morreram, sobrou uma parte dos homens na terra. A palavra de Deus diz em Isaías que os homens serão escassos, mas vão sobrar. Estes homens que vão sobrar e mulheres na terra, que vão entrar ou não no milênio, e aí Jesus vai determinar aqueles que vão entrar no milênio ou não. Então, aqui nós estamos falando de obras. Quem são esses pequeninos irmãos? Esses pequeninos irmãos falam a respeito de Israel. Joel 3 fala que Deus irá julgar as nações de acordo com a maneira com que trataram Israel. Na grande tribulação, muitas pessoas irão proteger os judeus. Veja que a Segunda Guerra Mundial foi um ensaio, né, do que irá acontecer. Né? Temos histórias como de Oscar Schindler e outros homens que esconderam os judeus, que guardaram, que protegeram, que deram de comer, deram de vestir, livraram aqueles homens da morte porque os esconderam, os protegeram. Então, Jesus fala que muitos irão entrar no milênio, né? Veja que aqui não são cristãos, mas vão sobreviver à grande tribulação pela forma como trataram Israel. As nações serão julgadas pela forma que trataram Israel. Exatamente como está em Joel, capítulo 3, quando fala sobre o julgamento das nações. Então, a gente consegue entender essa explicação de Jesus, porque Joel já fala sobre isso, que vai ser assim, dessa forma. Olha o que está escrito lá em Joel, capítulo 3. Vou voltar aqui para Joel. Não, deixei marcado. Joel, capítulo 3, né? Diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Joel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Era onde Jesus estava. Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando estava ensinando aos discípulos. Estava olhando para o vale de Josafá. E diz assim: e ali
entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, veja que Joel já falou sobre isso, e Jesus reforça esse ensinamento em Mateus 25. Querido, a Bíblia ela é perfeita, né? Os profetas falam de Jesus o tempo todo, né? Ou boa parte dos textos falam sobre Jesus. Então, eu quero deixar essa mensagem, faltam 10 minutos, esse desejo no seu coração, sabe? De que você possa se dedicar, sabe? Na verdade, é um desafio, né? Encorajá-lo, a melhor palavra, a estudar os profetas, a estudar esse trecho da palavra de Deus, da Bíblia, que muitas vezes fica em segundo plano pelo nosso receio de não compreender, pela dificuldade, às vezes, de entender o texto, mas peça ajuda ao seu pastor, ao seu líder. Esse é um trabalho assim de mentoria, né? De estudar junto, de ler um texto junto, ler um livro, ler um capítulo, um livro de um autor, né? Que não seja um autor bíblico, um autor cristão, e estudar sobre o tema, discutir, conversar, mas não tenha medo de estudar os profetas, peça ajuda, né? Sozinho talvez é muito mais difícil. É importante partilhar isso, né? Com a sua liderança, mas estude, porque é muito precioso o que Deus fala para nós e que muitas vezes nós podemos deixar de lado por essa insegurança de estudar ou dificuldade, às vezes, de entender o texto. E como nós estamos falando sobre o profeta nessa disciplina, eu queria, e como falamos isso na aula Plus também, eu quero deixar na verdade, essa semente, né, que possa germinar no coração de cada um de nós esse desejo, essa fome de compreender mais o que Deus está falando conosco, entender melhor, né, a vontade de Deus para nós. Bem? Muito bem. E eu não sei se alguém tem uma pergunta e comentar alguma coisa, faltam 9 minutos, e eu não sei agora o que vocês querem fazer, querem perguntar, querem comentar alguma coisa. Como podemos, então, já, né, irmos, né, em direção ao encerramento. Já faltam 8 minutos. Então, vamos lá. Olha, eu não sei como vocês se sentem, né? Mas eu acho que eu ficaria assim, só ouvindo, né? Eu acho assim tão maravilhoso quando os nossos olhos começam a se abrir com entendimento sobre o que a palavra de Deus fala, né? Então, assim, que cada um que está aqui presente nessa Masterclass possa aproveitar ao máximo, né? Essas videoaulas, a apostila. De repente, você gastou um tempo esse mês que não deu para aproveitar tão bem quanto você gostaria. Mas aproveite o mês de julho, né? Mais para frente, retome para ouvir nessas videoaulas, poder fazer a leitura da apostila, porque, gente, é tão maravilhoso, tão gostoso, né, quando a gente vai percebendo que tantas coisas que nós estávamos lendo e não tínhamos o entendimento, né, adequado, não aproveitávamos tanto quanto poderíamos aproveitar. E trazendo a vocês aí algumas informações antes da nossa oração final, para aqueles que já conseguiram concluir suas atividades, né, em relação às disciplinas da plataforma, vocês estão aí de férias no mês de julho, né? Ó, fogos aí para celebrar, né, esse período de bênção, né, de férias para você. Mas nós estamos ainda, né? Foi algo excepcional, não é o costume nosso no Instituto EIA, então não se acostumem com isso, mas para vocês, especialmente para a turma de TBA, que iniciou no ano de 2021, nós permitimos que a plataforma ficasse aberta até o dia 10 de julho, para que essa turma pudesse concluir
as atividades do mês de junho, tá bom? Então, eu sei que alguns, por conta desse prazo maior, né, que foi concedido, ainda está caminhando aí para concluir, mas até o dia 10 de julho, ok? E o mês de julho é um mês também que a gente destina, né, para um período de recuperação. Caso você tenha ficado com alguma pendência em relação aos outros meses, né, desse ano, caso você esteja aí com alguma questão para resolver em relação a alguma disciplina, o mês de julho nós temos esse período de recuperação para que todos comecem aí agosto, não é? Com tudo zerado, porque, afinal de contas, nós já estamos caminhando para a nossa formatura, né? Então, queremos ver aí até dezembro, todo mundo com tudo fechado, para que a gente possa ter a nossa formatura com todos vocês. Newton, você abriu aí? O prazo de remessa do resumo do livro Obreiro Aprovado continua com a mesma data? Sim, o livro não houve alteração, tá bom? Tá ok. Bem, tudo bem. Mas é pela plataforma mesmo, não? Pela plataforma, ok? Tá ok, obrigado. Nós queremos, então, nesse momento, né, finalzinho aí, nós queremos estar orando, concluindo aí essa nossa masterclass, agradecendo demais, né, o professor Alain, que tem enriquecido o nosso conhecimento e tem sido uma bênção para o Instituto EIA e para as nossas turmas, e agradecer a você, nosso estudante do Instituto EIA, que está presente aqui na nossa Masterclass, ok? Então, vamos estar orando. Vou pedir novamente ao professor e pastor Alain para estar orando, e se quiser ter alguma consideração aí, final, algumas palavras finais, fique à vontade. Só para dizer que eu amo vocês, viu? Vocês são muito preciosos. E eu quero orar, sim, para que possamos guardar no coração, na verdade, tudo aquilo que nós temos estudado durante esses anos, desde 2021. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por esse momento de estarmos juntos, compartilhando da sua palavra. Senhor, é maravilhoso demais, Senhor. É apaixonante, Senhor, a tua palavra. Senhor, tudo aquilo que o Senhor já de quanto tempo o Senhor tem falado aos nossos corações, à humanidade. Senhor, quanto o Senhor ama, Deus, a cada um de nós, quanto o Senhor ama o homem que o Senhor criou, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu da humanidade que o Senhor criou. O Senhor tem um plano, uma promessa, Senhor. E obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, de fazermos parte de tudo isso. Te agradeço, ó Pai, pelo teu amor, tua fidelidade. Te peço, Senhor, que essas palavras que foram trocadas, faladas, conversadas nessa noite, que fiquem guardadas em nosso coração. Há muito, muito do que o Senhor, Pai, tem falado conosco e queremos aprender, ó Pai, que essa semente, essa paixão, esse amor, ó Pai, esse desejo, Pai, de conhecer mais, de aprender mais sobre o Senhor e a sua palavra, esteja vivo no nosso coração, Senhor, que a gente possa renovar as nossas esperanças a cada dia, Senhor, no Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que não se esqueceu do homem que criou, que nos ama, que cuida de nós, que tem um plano para cada um de nós. Pai, muito obrigado por essa noite, que cada um de nós, estudantes da Tua Palavra, Senhor, possamos, ao ler, ó Pai, a Bíblia, ao estar diante dos textos bíblicos, que o Espírito Santo possa nos trazer revelação, discernimento, compreensão da Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra é vida, é luz para nós. Muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada estudante, agradeço pela vida de cada um, Senhor, que tem dedicado do seu tempo para aprender mais da Sua Palavra, que o Senhor fortaleça, dê graça, para que continue adiante, Senhor, prosseguindo um passo de cada vez, Senhor, que possa crescer no conhecimento, na graça, Senhor, a cada dia mais e mais. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveite agora aí, abra o seu áudio,
Dê uma boa noite. Amém. A paz Boa de noite. Jesus. Boa noite a Boa todos. Boa noite. noite, povo. Boa noite, Tchau, família. Boa Boa noite. noite, queridos. Paz, gente. Boa Boa noite noite, para todos querido. aí. Boa noite a todos. Noite. Deus abençoe a Amém. Deus abençoe a todos todos. aí. Amém. Boa noite. Paz Amém. para você. Porque tu não sabe desligar. Beijo para vocês. Deus Tchau, os boa abençoe. Bênção do povo. Sim.